Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e você está no meu canal. E hoje eu quero estar comentando sobre, na verdade, dando algumas dicas a pedido da professora Yasmin. Por favor, depois faz um vídeo sobre livros necessários para melhorar os conhecimentos de um professor de português e inglês. Estou no terceiro período de letras e fico confusa do que ler e comprar para me aprimorar. Já agradeço. Então, professora, ai, você me quebra as pernas desse jeito. Por que eu digo que você me quebra as pernas? Porque, como que eu posso começar? Se você está no terceiro semestre, você já está 3 anos na faculdade, você está terminando a faculdade. Já era para você estar sabendo mais ou menos o que você precisa ter ou não ter. Mas um conselho que eu vou dar é, olha a referência bibliográfica das apostilas, tá, professora? Olha as referências bibliográficas das apostilas dadas pela faculdade. Primeira coisa que você vai fazer é anotar essas referências bibliográficas, que por muitas delas vão ser repetidas ao longo da sua carreira, tá? Então, essencialmente, é isso, tá? Essencialmente, essa é a dica de ouro. E isso eu aprendi com Raul Seixas. Raul Seixas, ele numa entrevista dele, ele disse assim, eu gosto muito de ler livros e quando eu leio o livro, eu anoto os livros citados, a referência bibliográfica, para eu comprar esses livros e adquirir. Então, dessa forma, você constrói a sua biblioteca e você se organiza, ok? Você se organiza. Uma outra coisa, tá? Então, esse foi o primeiro conselho de ouro que eu estou dando aqui para você que assiste esse vídeo, para a professora Yasmin. O segundo conselho é, tenha um professor referência. Como assim? A gente acompanhar todos os professores que existem na face da Terra, nós está lascado. Nós estamos lascados. Então você tenha um professor de referência. Quem é esse professor de referência? Por exemplo, no meu caso, meu professor de referência, por muitos anos e ainda é Pedro Apolinário. Pedro Apolinário foi um professor de latim, de grego, de hebraico não, mas ele foi professor de crítica textual, de teologia e interpretação de Novo Testamento, no seminário UNASP, o SALT UNASP, Engenheiro Coelho, ou São Paulo, não sei muito bem. E ele foi o cara que me fez estudar grego bíblico, e ele foi minha referência. Então eu lia o livro dele, Explicação de Textos Difíceis da Bíblia, Leia e Compreenda Melhor a Bíblia, crítica textual, história do texto bíblico, por exemplo, e o que eu comecei a fazer? Anotar os livros que ele citava. Então eu percebi que ele citava muito Henry Taylor. Então, deixa eu pegar meu Henry Taylor aqui para mostrar para você. Tô com tanta coisa aqui. Achei. Achei meu Henry Taylor. Então eu percebi que ele citava muito o léxico grego-inglês do Henry Taylor. Eu percebi que ele citava muito o Frederick Dunker. Eu percebi que ele citava o Gesenius. Eu percebi que ele citava o Liddell Scott. Eu percebi que ele citava Coelho Baumgartner. Eu percebi que ele citava Brovendrick Briggs. Eu percebi que ele citava a gramática do W.C. Taylor. Eu percebi que ele citava muito a gramática aqui do W.C. Taylor, que ele citava com certa frequência. Eu percebi que ele citava muito a gramática do Antônio Freire. Eu percebi que ele citava o léxico de Mula Holiday. Né? Eu percebi que ele citava a gramática do Moulton e Milligan. Eu percebi que ele citava a gramática de Aterobs, que são aquelas duas vermelhas. Eu notei que ele citava muito o Gerhard Kittel. Eu notei que ele usava bastante vários outros livros. E o que eu fui fazendo, professora? O que eu fui fazendo? O que você acha que eu fiz? Ano após ano, mês após mês, eu fui adquirindo essas obras que ele citava. E assim eu construí uma bibliografia básica da qual ele usava. Então ele se tornou minha referência. Né, no quesito do estudo da história, da crítica textual, da Bíblia em si. E isso eu faço com vários autores ainda hoje. Né? Por exemplo, um autor que eu gosto muito, por exemplo, e ele não é, o pessoal não gosta muito dele, é o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho tem um artigo que ele cita os 100 livros mais importantes para você adquirir. Né? Só que aí no caso já entra num conhecimento geral de história. Mas ele cita 100 desses livros. 100 dos livros que ele considera mais importante.
Entre eles, Edward Gibbon, Decline and Fall of Roman Empire, ele cita os Lusíadas de Camões, ele cita Max Weber, né? E assim ele vai citando vários, 100 autores, 100 livros essenciais para a compreensão da história mundial. Então, o que eu faço? Eu tomo essa referência do que ele citou, né? Eu tomo a referência do que ele, a referência bibliográfica que ele disse, para ter um norte para a pesquisa, né? Para ter um norte. Então, é isso. Então, por exemplo, no caso, você pediu para indicar livros relacionados a inglês. Cara, na lata eu diria Edward Gibbons, para ensino de história e para ensino de inglês. Tem uma tradução dele em um volume, em língua portuguesa pela Companhia de Bolso, mas é fácil encontrar ele em inglês, por exemplo. É um baita livro. Só que assim, também já não dá para usar ele em sala de aula com a molecada, né? Ele é um livro que, se você for partir para o lado histórico, ajuda bastante, mas se você for partir para o estudo do inglês, né, seria isso. E ele é citado por várias pessoas, por várias e várias pessoas. Ele é até muito estudado. Então, seria nesse sentido. Então, você pode pegar um professor que indique muitos livros e trabalhar. Como é que eu estou fazendo? Sinceramente, eu tenho construído minha biblioteca de história e literatura na base da sorte, tá? Como assim na base da sorte? Eu vou na Feira do Rolo, na minha cidade eu frequento o sebo, agora eu vou começar a frequentar mais sebo, mas eu frequento Feira do Rolo, todo domingo eu estou na Feira do Rolo na minha cidade aqui, na verdade eu vou em 2 Feiras do Rolo todo domingo, e cara, eu tenho conhecidos de sebo, o cara chega lá para me vender livros, né, o meu amigo Calabrese e algumas pessoas no meio da feira, e com isso, eu fui construindo minha biblioteca, eu fui aumentando a minha biblioteca, a um custo muito barato, mas eu vou pegando aquilo que aparece. Então, por exemplo, me apareceu muita coisa de livros em inglês, curso de inglês, literatura como Monteiro Lobato, alguma coisa ali de grandes literatos, né? Então, eu vou construindo um pouco na sorte, né? Porque às vezes aparece o livro barato eu compro, ou eu pego aqueles livros que já foram referenciados na matéria, né? No caso, língua portuguesa, você vai ter o curso de Linguística Geral do Fernando Saussure, que é linguística. Você vai ter a gramática do Bechara, né? A gramática Bechara, eu preciso dessa gramática. E você vai tendo várias coisas, várias dinâmicas e várias didáticas, né? Uma outra coisa que eu aconselho, sinceramente aqui, é acompanhe esse canal aqui, Café com História e Literatura, da professora Lenice. Deixa eu mudar minha carinha aqui. Aqui, ó. Café com História e Literatura, da professora Lenice. Ela é uma pessoa que estuda bastante, né? Ela tem uma pegada bem legal. Ela não produz muitos vídeos por causa da correria dela, mas é uma professora, ela manja dos Paranauê, formada em História, e manja dos Paranauê. E uma outra pessoa que eu vou indicar é a professora Amanda Talita. Eu já falei para ela que a gente tinha que fazer uma live, não me respondeu até agora essa professora. Mas ela acompanha o meu conteúdo também e ela tem indicado muita coisa. Né? Ela tem indicado muita coisa de livros. Ela é professora de língua portuguesa, por exemplo, e ela vem sempre indicando um livro ou outro, falando sobre vários assuntos. Né? Então, eu acho muito interessante, tá? Inclusive a professora Lenice, deixa eu vir aqui, a professora Lenice, foi ela que me deu esse livro aqui, ó. Ela mandou não só esse, mas alguns outros, mas o livro mais da hora que ela já me mandou foi esse aqui, ó. Diários de Alfred Rosenberg, né? Rosenberg foi um dos ideólogos do nazismo, né? Então, pensa num cabra que ficou feliz quando isso aqui chegou. Livraço. Então, vale a pena acompanhar essas duas professoras. E também tenho outros amigos que estão para começar canal no YouTube ou que não estão produzindo. Não vou indicar agora. Indico esses dois, né? A Amanda Talita e a professora Lenice do canal Café com História e Literatura. Elas vão comentar aqui com certeza. Então, já fique esperto nos comentários que aparecerem aqui. E é mais ou menos dessa forma que eu construo minha biblioteca. Ela não segue muito uma lógica ou uma indicação. Por exemplo, como hoje eu já estou em sala de aula, eu estou tendo que correr atrás de obras que eu não tenho. Por exemplo, Harry Potter.
Harry Potter está sendo usado no ensino médio, no ensino fundamental 2, né, como leitura. Eu não tenho ele físico, tenho na árvore do sistema escolar. Então, assim, é um livro uma coleção de livros que eu vou ter que adquirir. Senhor dos Anéis eu já tenho um. Eu tenho o volume 1 do Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Então, tem livros que eu tenho que adquirir. Então, em parte, a sua biblioteca ela vai ser construída pela sua profissão, pelaquilo que as apostilas já usam, e em partes vai ser construída por outros professores, né, com dicas de outros professores, como é o meu caso. Eu acabei não indicando um livro específico aqui, porque a biblioteca, muitas vezes, ela é uma coisa muito pessoal. Então, por exemplo, eu mencionei uma porrada de dicionário de grego, inglês aqui, grego, português, mas é uma coisa minha. Eu sou professor e sou estudante da língua grega, né, pelo menos uns mais de 10 anos. Né? Então, mas é uma coisa minha. Você que assistir esse vídeo, talvez um R-Tayer não sirva para nada. Talvez um Liddell Scott, que é esse brinquedinho aqui, que eu ganhei de uma irmã da igreja, presente da pianista da minha igreja, não vai ser útil para você, mas para mim ele é. Então, tem livros que não adianta eu indicar aqui para você, eu falar, construa, né, compra esse livro, compra aquele, porque ele é útil para mim, mas não necessariamente para vocês, né, porque parte da minha biblioteca ela é relacionada a uma matéria muito específica, né, muitos dicionários, muitas gramáticas, né, de grego, gramáticas de hebraico, gramáticas de latim. Então a gente tem que pensar nesse ponto. A biblioteca ela é uma coisa muito pessoal. Por exemplo, eu não tenho Harry Potter aqui, porque por mais que eu assisti um filme ou dois do Harry Potter, eu não sou um fã de Harry Potter. Você acha que eu tenho cara de quem assiste Harry Potter? Agora, como professor de língua portuguesa, adivinha o que eu tenho que ler? Harry Potter. Né? Senhor dos Anéis eu queria ler já. A pegada é bem legal do Senhor dos Anéis. Entende? Então, assim, tem obras que a gente vai adquirir pelos ossos do ofício e obras que você vai adquirir porque elas são clássicas. Então, por exemplo, não preciso nem dizer aqui Machado de Assis, Jorge Amado. Eu preciso dizer esses nomes aqui? Não preciso dizer Monteiro Lobato. Não preciso dizer. Porque são obras que professores de língua portuguesa têm que ter em casa e têm que ler. Sem choro, sem vela, sem, né, sem lamentação. Então, tem coisas que você vai construir ao longo do tempo. Né? Seria mais ou menos esse contexto. Tá? E a melhor coisa que você faz é seguir meio que a referência bibliográfica dada dentro do curso que você estudou. Né? Eu estou estudando, por exemplo, atualmente estou fazendo jornalismo, tem livros que eu já estou anotando para que futuramente eu adquira. Né? Futuramente estar adquirindo esses livros para eu poder melhor entender como se funciona, como se trabalha a questão do jornalismo. Quem sabe eu vou estar trabalhando num jornal futuramente, apresentador de alguma coisa. Né? Quem sabe, a gente nunca sabe. Então, basta a gente sempre se preparar e sempre se precaver. Né? Agora, dois conselhos pessoais vindo da minha parte. Professora, estuda latim ou grego. Compre lá gramáticas de latim, dicionários de latim, compre uma bíblia em latim, tá? Estude latim ou grego. Pega lá um Novo Testamento em grego, compra alguma gramática de grego, compra um léxico de grego. Porque você como professora de língua portuguesa vai bagaçar, sabendo um pouco de latim e um pouco de grego. Ou latim ou grego, não precisa ser os dois. Eu sou mais pro lado do grego, mas, por exemplo, eu tava dando aula de inglês pra uma turma aqui, cara. Eu sinto prazer danado em pisar o pé naquelas duas salas de uma determinada escola. Eu sinto um prazer tremendo, cara, de pisar. E eu tava lendo um texto, né, a gente estava lendo um texto e traduzindo. E uma coisa me encucou na cabeça, porque estava falando um texto da grande cidade, e na cidade tinha libraries. Libraries é livraria em inglês, né? E eu olhei e falei, cara, libraries é livraria, mas por que books é books? Tipo assim, no meio da tradução lá, no meio deles assim. Aí eu lembrei que, por exemplo, em latim, o termo para livro é libros. Né? Por isso que em português é livro. Se trocou o B pelo V, livro. Libros. Né? Porque o B e o V eles são bilabiais, né? O V e o B. Ó, percebe? B, V. Você faz a mesma pronúncia. Então só foi trocada do latim para o português de libros para livro. E
o termo library, ele se manteve como livraria no inglês, né? Que é diferente do books. Eu não sei qual é a origem da palavra books. Esquece o books agora. Mas aí eu falei, cara, olha só, por conhecer um pouco de latim, eu joguei essa explicação na lousa lá. Se foi útil para os alunos, eu não sei, mas para mim foi útil. Entendeu? Então, o conselho pessoal é este, tá? O segundo conselho pessoal que eu dou, que é uma coisa minha, tem momentos da minha vida que eu quero estudar um tema específico. Então, quando eu vou estudar um tema específico, eu vou adquirindo tudo o que eu posso sobre aquele tema. Por exemplo, eu estava numa época que eu estava estudando sobre Império Romano. Eu gosto muito de história antiga e tal, né, e principalmente por lidar com texto bíblico, com manuscritologia, eu preciso conhecer história. E assim, eu nunca tinha ouvido falar de Guglielmo Ferreiro. Eu nunca tinha ouvido falar de Guglielmo Ferreiro e nunca tinha ouvido falar de Michael Grant. Nunca. Só que, na busca pelos livros de uma bibliografia mais específica, eu conheci o Michael Grant. Eu conheci o Guglielmo Ferreiro, que é esse livro aqui, ó, em 5 volumes do Império Romano. E esse aqui em francês, por exemplo, La Ruine des Civilisations Antiques, né? De la Civilisation Antique, por exemplo. Baita livro esse aqui, baita livro. Eu não conhecia e eu acabei adquirindo. Né? Também conheci o Michael Grant, que eu estou com uns 4 livros dele aqui, para ler sobre Império Romano. Então, às vezes você vai pegar e vai estudar um tema específico. Ah, vou estudar crítica literária Dom Casmurro. Pá, você vai conhecer lá uns 10 autores que você não ouve falar no dia a dia. Então você constrói também sua biblioteca dessa forma. Só que aí ela é de uma maneira muito mais pessoal, muito mais sua, pesquisa sua, para usos históricos. Por exemplo, na sorte eu estava, acho que na Feira do Rolo, consegui um livro chamado Sérgio Buarque de Holanda, Visões do Paraíso. Eu conheci essa coleção verde aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Visões do Paraíso. Eu encontrei esse livro na Feira do Rolo, consegui por R$5. Aí o que acontece? Eu conheci essa coleção. O que eu fiz? Eu fui lá e pesquisei a coleção inteira. E acabei conseguindo a coleção inteira, graças a Deus. Né? Então, eu também construí minha biblioteca desta forma. Né? Desta forma. Que é uma coleção de 12 volumes, que conta. Eles escolheram 12, 10, 11 autores sobre a história da formação do Brasil. Então tem aqui Sérgio Buarque de Holanda, tem o Darcy Ribeiro, o processo civilizatório, Oswaldo, José Bonifácio, Euclides da Cunha, Oliveira Lima, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Tem o Raimundo Faoro, que eu também nunca tinha ouvido falar. Então, assim, tem algumas obras aqui, por exemplo, que eu conheci simplesmente porque eu vi o Serjão. O Serjão eu já conhecia, né? Esse aqui eu já conhecia. E aí, por causa dessa coleção específica, né? Uma outra coleção que eu gosto bastante é a coleção Martin Claret. Tem aquela coleção Martin Claret, grandes nomes do pensamento ocidental, por exemplo, que são mais de 200 livros. Eu quero fechar minha coleção do Martin Claret, que vai desde filosofia, literatura, história, sociologia. Então, assim, é uma baita coleção que eu aconselho vocês terem. Aí alguém pode dizer assim, não, professor, mas a Martin Claret, não sei o que. Ah, mas a Martin Claret... Cara, nós não estamos falando de você virar um especialista. Estou falando para você ter essa coleção, porque você vai ter acesso na sua biblioteca a um monte de autor que, se você for estudar por você, você nunca vai ouvir falar na vida. Então você tem, depois você consegue as traduções melhores e pronto. É isso. Mas tem autor ali que você só vai ler porque está na coleção e é legal. Então, formar coleções ajuda bastante. Né? Ajuda bastante. Então, essa a minha dica. Tá? São as minhas dicas. Espero que tenham anotado elas. E é isso. Um abraço e fui. Deus abençoe vocês. E aguardo vocês nos próximos vídeos. Então se inscreva e compartilhe.